E aí galera, beleza? Sétimo dia da nossa nova série, Uma Vida com Propósitos. O tema de hoje é a razão de tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. E a Ele seja a glória para todo sempre. Isso está escrito em Romanos 11:36. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória de alguma forma. Esse é o segredo da vida. É a gente conseguir olhar. A gente fala que Deus não pode ser visto, que a gente precisa de fé, mas na verdade Deus pode ser visto. Deus, ele é visto em todas as coisas que ele criou. A natureza inteira reflete a glória de Deus. É o que está falando. A natureza, tudo que existe, foi criado por Deus para revelar a glória dele. E tudo que ele fez, a natureza toda é perfeita, ela flui, ela prospera. Todos os seres, eles glorificam a Deus. Os seres irracionais glorificam a Deus. E eles fazem o que eles fazem o que eles foram criados para fazer. E com a vida deles, eles fazendo o que Deus os criou para fazer, cumprindo o papel deles no ciclo da vida, no ciclo da natureza, nessa biodiversidade, eles estão glorificando a Deus e mantendo todo um ecossistema em harmonia. Glorificando a Deus. Existem dois seres que não glorificam a Deus, a gente vai chegar nesse ponto. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés, no tabernáculo, no templo, e por meio de Jesus, agora por intermédio da igreja. A glória de Deus pode ser muito mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Está em Hebreus 1:3. Isso aqui é muito interessante. A gente analisar Jesus, a gente estudar a Bíblia, toda a história de Jesus, a gente consegue ver a glória de Deus, consegue ver como que Deus pensa, como que Deus age, como que Deus gostaria que a gente agisse, quer que a gente haja e pense através de Jesus, através da vida de Jesus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é Deus que se fez carne. Então, eles são um só que naquele momento ele se fez carne. Então a gente consegue entender um pouco de como Deus pensa. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus, e ela faz parte de sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para sua glória. Mas por que eu tenho que me entregar totalmente, completamente a Deus, honrar, glorificar, me render? Porque Ele é digno, porque a gente deve a Ele toda a honra, toda a glória, e a gente deve a Ele a tudo. Tudo que a gente é, tudo que a gente tem, a gente deve a Ele. Sem Ele, nada seria possível. Em todo o universo, somente duas criações de Deus falham em glorificá-lo. Lembra que eu falei? Sabe quais são elas? Os anjos caídos, os demônios e nós, os seres humanos. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus. Ou seja, em amar qualquer outra coisa a mais do que a Deus, recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião. E foi esse o pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano.
De maneiras diferentes, todos nós vivemos para a nossa própria glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, em Romanos 3:23. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo, e eu os criei e lhes dei vida, a fim de mostrarem a minha grandeza. Isaías 43:7. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Já parou para pensar nisso? Que só 2 seres na criação que não glorificam a Deus, os demônios e nós, que rejeitamos a Deus, que muitas vezes a maioria das pessoas não cumprem o propósito, não cumprem o chamado. As pessoas, elas ficam perdidas atrás de coisas desse mundo, quando na verdade é o contrário. É o que o mestre fala: quando você achar sua vida, você perdeu. Mas quando você perder a sua vida em meu nome, no nome dele, aí você encontra. É você se esvaziar, é você se entregar de verdade, é você reconhecer que você é fraco, que você é falho, que você é pequeno, que você depende dele e que você foi criado por ele, e aceitar por que ele te criou, para que ele te criou, quais os dons que ele te deu, o que ele espera da sua vida. Quando você entender isso, você entende isso, você entrega tudo, você começa a viver os planos de Deus para sua vida, você começa a viver no sobrenatural, você começa a viver tudo que ele tem preparado para você, e aí você se torna uma pessoa livre e feliz e próspera. A sua vida começa a andar, as coisas começam a dar certo. É isso que é o mais assustador, é que a pessoa passa a vida toda lutando contra a prosperidade, lutando contra tudo que Deus quer de bom para ela. Você já viu algum pai, você é pai ou você conhece algum pai querer o mal do filho? Todo pai quer o bem. Imagine o pai celestial, o pai de todos, o Criador, soberano. Ele não vai querer o seu bem, ele quer o seu bem. Ele te abençoa, ele se fez carne. Ele enviou Jesus para a terra para morrer por nós, para nos perdoar, para nos livrar de todo o pecado, para ter um relacionamento com ele. Você acha que ele faria isso se ele não te amasse, se ele não quisesse o seu melhor? Creia nisso, viva o melhor de Deus para a sua vida. Existem 3 pontos de como que eu posso glorificar a Deus. Já entendi que eu não estou cumprindo o meu propósito, que eu não estou glorificando a Deus com a minha vida, porque a natureza inteira, ela revela a glória de Deus. E o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que foi criado para isso, para ter um relacionamento e para refletir a glória de Deus, não consegue porque não aceita. Mas como é que eu posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: eu te glorificarei na terra, fazendo tudo o que me mandar fazer. Está em João 17:4. Jesus glorificou a Deus cumprindo seu propósito neste mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, ao fazer o ninho e a realizar outras atividades próprias de pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas em 5 propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. No restante do livro a gente vai falar sobre todas elas, mas agora vamos dar uma visão geral. Damos glórias a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com o Senhor. E adoramos ao apreciá-lo. C.S. Lewis fala assim:
Quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Adorar é muito mais do que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento dos seus propósitos. Usem tudo que seu corpo como um instrumento pode fazer que é justo para a glória de Deus. Está em Romanos 6:13. Mais um ponto. Damos glória a Deus ao amar outros fiéis, amar ao próximo. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também a pertencer e a aprender a amar a família de Deus. João escreve: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida, que a gente reflete a glória de Deus. Se Deus ama o ser humano, Deus criou o ser humano, a imagem e semelhança dele, e o ama. Para você refletir a glória de Deus, você precisa amar o seu próximo. Você precisa amar quem te odeia. Essa hora você reflete a glória de Deus. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor, e isso confere honra a Ele. Jesus disse, o Mestre: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, que vocês refletem a glória de Deus. Se vocês se amarem uns aos outros. Está em João 13:34 e 35. Mais um ponto. Damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. Mas o que seria isso, a maturidade espiritual? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Damos glória a Deus servindo uns aos outros com os nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivos. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, para você mesmo. Não é para você que você tem esses dons. E sim para benefício de outras pessoas. Assim como outros receberam habilidades para beneficiar você. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros? Ajudem com toda a força e energia com o que Deus o capacitou. Assim, Deus será glorificado. Os dons que você tem, você já parou para pensar por que você é bom em algo? Por que você é tão inteligente? Por que você canta bem? Por que você é bonito? Por que você tem carisma? Já parou para pensar nisso? Essas coisas foi Deus que te deu para você cumprir o plano que Ele tinha para a sua vida, o seu chamado. E sempre que Deus dá os dons são como sementes. Ele dá e Ele não tira. Depois que Ele te dá o dom, Ele não tira mais de você, é seu. Mesmo que você não glorifique a Deus, você continua com Ele. Você pode, como a parábola da semeadura, Deus dá os talentos, Deus dá as sementes, só que se você tem a opção de você esconder ou de você plantar. Se você planta as coisas que Deus te deu, Ele continua te dando. E você vai só frutificando. E Ele vai dando mais, porque você está glorificando a Ele. Você está cumprindo o seu propósito. Ele está feliz com a sua vida. Então, quanto mais você glorifica a Deus, quanto mais você deixa fluir os seus dons, você faz o que você nasceu para fazer, mais Ele dá. Mais Ele fica contente. E quando você esconde, quando você vai fazer outras coisas que Deus não mandou você fazer,
Você faz por sua conta, mas você nunca vai ser próspero. Você não é feliz, você não é próspero. Você fica fazendo coisas por causa de dinheiro, você fica fazendo coisas porque a mídia disse que era bom, porque os seus pais disseram que era bom, seus amigos ou você mesmo, suas crenças falaram que era boa. E você vai fazendo coisas que Deus não chamou você para fazer. E depois você acha que sua vida não flui, sua vida não vai bem, porque, não sei por que, não dou sorte, as coisas não funcionam comigo, porque você não está glorificando a Deus. Você não está simplesmente fazendo o que Deus te criou para fazer. Você está sendo, por exemplo, você está usando um machado que serve para cortar, para cavar. Pega um machado e vai cavar um buraco. Dá para cavar um buraco com machado? Dá, mas não é efetivo. Vai ser ruim, o trabalho vai ser feito mal e vai ser feito devagar. Agora pega o machado, afia ele e vai cortar. Aí ele serve muito bem, né? É assim a sua vida. Você é um machado que está sem fio, um machado cego, ou você é um machado que está sendo usado para cavar. Pensa nisso. Mais um ponto. Damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, ele espera que compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às outras pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito de vida delas e preparando-as para o destino eterno. A Bíblia diz que, à medida que a graça de Deus trouxer mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Qual será o objetivo da vida? Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança de suas prioridades, agenda, relacionamentos, etc. E algumas dessas vezes significará pegar o caminho mais difícil e não mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: Minha alma está perturbada, mas será que devo dizer, Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para essa obra. Pai, glorifica o teu nome. Está em João 12, 27 e 28. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele o seu propósito, glorificando a Deus, ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprios, ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas, se você perde sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. João 12, 25. Neste exato momento, Deus está o convidando para viver a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa fazer é receber e acreditar. A Bíblia promete que aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus. E quanto a você, você vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia nisso. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. E em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como seu Senhor e o seu Salvador. Receba o perdão dos pecados, receba o Espírito que o capacitará a cumprir os propósitos de sua vida. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Está em João 3,36. É por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo. Sabe o que é tudo? A vida plena e a vida eterna.
Onde quer que esteja lendo esse livro, convido a inclinar a cabeça e, em voz baixa, fazer a oração que mudará o destino eterno. Jesus, eu creio em você e o recebo. Eu aceito, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para me livrar dos meus pecados. Eu aceito, eu creio e eu quero ter uma nova vida com o Senhor. Me livra de todos os meus pecados e me faz uma nova criatura. Faz a minha mente mudar. Eu tenho uma metanoia, uma nova vida. Se você fez essa oração e com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo que você fale sobre essa decisão com alguém, pois precisará de apoio. É só isso que precisa. Aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador e cumprir o seu propósito. Você vai ver que a sua vida melhora. Existe solução para os seus problemas. Existe solução para toda essa depressão que você sente, para toda essa angústia, para todo esse sofrimento. Você não precisa viver sofrendo nessa terra. Ele te ama, Ele te quer bem e Ele te chama para perto. Beleza? Essa foi a mensagem de hoje. O tema de hoje foi Tudo isso é para Ele. E a pergunta para meditar é: em que parte da minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Essa foi a mensagem de hoje. Compartilhe com seus amigos. Seja um missionário de verdade. Dá o like, clique em curtir e compartilha com mais pessoas possíveis. Faça algo, seja a diferença na vida de alguém. Beleza? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.